Universidade Estadual de Maringá em 1995, tornando-se juiz federal em 1996. Atualmente é juiz federal na 13ª Vara Federal de Curitiba e professor de Direito Processual Penal. Então, eu passo a palavra ao nosso segundo palestrante, Sérgio Fernando Moro. Boa tarde a todos. Há uma praxe em qualquer evento jurídico de agradecimentos a autoridades. Quando você tem um evento de magistrados, isso é literalmente impossível. Então eu vou pedir licença a todos os colegas, magistrados de primeira, segunda instância, ministros de tribunais superiores, e cumprimentar a todos na pessoa do nosso ministro Ricardo Lewandowski, aqui presente. Magistrado por todos conhecido, de fino conhecimento jurídico e cordialidade extrema. Gostaria de agradecer rapidamente o gentil convite para esse evento e faço na pessoa do colega magistrado aqui, João Ricardo. Trabalhos têm sido muito intensos na 13ª Vara, mas dado esse evento, a magnitude desse evento, esse encontro, a oportunidade de falar com colegas magistrados do país inteiro, não podia deixar de aceitar essa oportunidade. Eu pensei em falar um pouco sobre a Operação Lava Jato e similitudes e diferenças em relação à Operação Mãos Limpas. Antes só de entrar nesse tópico específico, gostaria só de aproveitar para fazer uma propaganda, já que o momento é propício. Recentemente foi publicado no Brasil uma tradução de um bom livro sobre as Operações Mãos Limpas. Dizem que é o relato mais completo sobre a Operação Mãos Limpas, escrito por 3 jornalistas italianos. Foi publicado aqui no Brasil como Operação Mãos Limpas, pela editora Cidadel. Faço a propaganda porque, evidentemente, a história colocada pelo magistrado Ricardo Colombo, aqui também aproveito para cumprimentar, tenho uma grande admiração, não só pelas Operações Mãos Limpas, mas pelo trabalho dos magistrados que foi feito naquela ocasião. Mas, evidentemente, o relato não é possível em meia hora esgotar esse tema, e existe essa literatura hoje disponível. Italiano não é uma língua muito fácil, né? Mas agora existe uma tradução em português. Eu acabei até escrevendo o prefácio para a edição brasileira, né? Mas confesso que faço a propaganda sem nenhum ganho financeiro, eu não estou ganhando nada com esse livro, apenas recomendo porque é uma história bastante interessante. Sobre a Operação Lava Jato, todos os colegas sabem isso muito bem, é um caso que é formado em realidade por diversos inquéritos e diversas ações penais, e vários desses casos encontram-se pendentes. Como juiz eu não posso falar de casos pendentes, no entanto alguns casos já foram julgados. Então as minhas reflexões em cima da Operação Lava Jato dizem respeito exclusivamente a esses casos já julgados. Desses casos já julgados é possível tirar algumas reflexões mais gerais, mas evidentemente, como em qualquer caso criminal, cada caso é um caso, né? Então a responsabilidade de alguém dentro do processo criminal vai depender lá de uma demonstração de culpa individual, que depende das provas de cada caso. Então o que eu afirmo aqui de maneira geral não vale para os casos individuais pendentes de julgamento. Duas similitudes interessantes na Operação Mãos Limpas e na Lava Jato. Ambos os casos começaram pequenos, né? A Operação Mãos Limpas começou com a prisão de um administrador de uma instituição pública em Milão, que era um indivíduo chamado Mario Chiesa, como foi aqui relatado, aquela situação em que o empresário procurou a polícia e afirmou que a ele estava sendo solicitado o pagamento de propina. Eu imagino que quando foi feita aquela prisão, quando aquele caso começou, não se tinha uma ideia
da dimensão que o caso iria se tornar. E da mesma forma, na assim chamada Operação Lava Jato, no início o que se investigavam eram 4 indivíduos em relação aos quais se acreditavam que eram profissionais da lavagem de dinheiro. Mas se acreditava muito mais que eles estavam envolvidos em operações de lavagem envolvendo o mercado financeiro, especialmente o mercado negro de câmbio, do que propriamente crimes contra a administração pública. Mas no desenrolar daquela investigação, ainda lá no começo de 2014, a Polícia Federal literalmente tropeçou na prova de que um desses profissionais da lavagem mantinha um relacionamento especial com um ex-diretor da Petrobras. E naquele primeiro momento descobriu aquela prova. Esse profissional da lavagem havia adquirido um veículo de luxo para aquele ex-diretor, num período que nem era mais diretor da Petrobras. Aquilo chamou a atenção e não se tinha naquele primeiro momento nenhuma ideia da dimensão que o caso poderia tomar. Nos desdobramentos, porém, não cabe aqui entrar em detalhes porque não haveria tempo, mas começou a ser constatado, por exemplo, que esse profissional de lavagem controlava diversas empresas de fachada e as contas dessas empresas recebiam depósitos milionários de algumas das principais empresas de construção civil e industrial do Brasil, que vinham a ser igualmente empresas fornecedoras da Petrobras de serviços e obras. Evidentemente, isso e a relação especial desse indivíduo com o ex-diretor da Petrobras levantaram uma série de bandeiras vermelhas. Também aqui na Operação Lava Jato, embora isso foi progressivamente sendo utilizado, e isso guarda uma similitude com a Operação Mãos Limpas, foi feito largo uso da cooperação jurídica internacional. Então, no início, lá em 2014, por exemplo, uma das provas relevantes de que havia crimes contra a administração pública foi a descoberta de que aquele mesmo ex-diretor da Petrobras mantinha contas secretas, contas em nome de empresas offshores, que ele não havia declarado às autoridades públicas, no exterior. E graças à cooperação, nesse caso dos nossos amigos suíços, foi possível descobrir essas contas, e ali havia uma prova muito significativa de crimes contra a administração pública, porque os valores eram milionários, os valores não tinham sido declarados, e o diretor em questão não tinha condições de apresentar qualquer explicação a respeito da existência daquelas contas. A cooperação jurídica internacional ajudou bastante, e apenas ilustrativamente, dando alguns saltos temporais, até o momento existem 4 ex-diretores da Petrobras que foram condenados criminalmente, alguns ainda dão por sentença definitiva. Todos os 4 acabaram sendo, no curso do processo, por razões diversas, presos. Todos os 4, sem nenhuma exceção, mantinham contas secretas no exterior com saldos milionários, com variações de países, né? Alguns deles mantinham conta na Suíça, outros mantinham conta em Mônaco, outros em Luxemburgo. E um fato que chamou a atenção, que foi um fato até considerado quando das prisões cautelares, é que no curso das investigações eles fecharam as contas que eles mantinham na Suíça e transferiram os saldos para outros locais, pelo menos, se não totalmente, então parcialmente. Também na Operação Mãos Limpas, e aqui me faltam um pouco de detalhes, mas foi mencionado aqui o caso do senhor Mário Chiesa, que tinha, além daquela corrupção na qual ele foi surpreendido no início, recebendo dinheiro de um empresário, mantinha também saldos milionários em contas na Suíça, assim como vários outros investigados, que é uma característica muito comum hoje nos crimes complexos,
Nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado. Isso facilita não só a realização de negócios lícitos, mas igualmente de transações criminosas. Então é muito comum, nesses casos envolvendo alta corrupção, que se busque paraísos, refúgios no exterior para a ocultação do produto de crime da administração pública. Uma outra similitude entre as mãos limpas e a Operação Lava Jato, como foi colocado pelo Dr. Colombo, a corrupção fazia parte de um sistema. Corrupção vai existir em qualquer lugar do mundo, seja no país mais desenvolvido, seja no menos desenvolvido, seja na África, seja na Europa, seja no Brasil. Mas a corrupção como um sistema, essa corrupção como uma prática serial, habitual, não é uma coisa assim tão comum. Existem países que têm problemas com isso, os países talvez não tenham. Na Itália, o que foi constatado, e aqui eu falo isso com um certo receio, porque também eu não acompanhei o caso, não conheço em detalhes, e posso cometer algum equívoco, e se cometer peço que o Dr. Colombo me corrija, mas o sistema era que havia pagamento de propinas em grandes contratos de obras públicas, e essa propina era distribuída entre os vários partidos, como uma regra muitas vezes pré-estabelecida. Ou seja, ainda que eventualmente o partido não tivesse nenhuma relação direta com aquele ato de corrupção específico, ainda assim ele recebia uma parte da propina. Inclusive partidos que se encontravam em lados opostos como adversários políticos. Ou seja, um caixa geral de propinas que era distribuído entre os partidos. Na Operação Lava Jato, e aqui me refiro aos casos já julgados tão somente, foi constatado que várias empresas fornecedoras da Petrobras, elas previamente se reuniam entre elas, no que alguns chamam de cartel. Se caracteriza ou não cartel é uma outra questão, mas elas se reuniam previamente e ajustavam entre elas quem iriam ser os vencedores das licitações. Então era definida entre elas uma vencedora, e as demais empresas se comprometiam a respeitar esse pacto, seja não participando da licitação, seja oferecendo propostas cobertura, ou seja, sabendo de antemão que deveriam oferecer um preço maior daquele que a vencedora, definida como vencedora, iria oferecer. Isso na prática esvaziou o processo de licitação da Petrobras, porque as empresas podiam colocar o preço sem que houvesse uma concorrência real, pelo menos entre as empresas participantes daqueles ajustes, que eram as grandes fornecedoras da Petrobras. Mas além disso, e esse elemento é um pouco perturbador, eu ouvi isso de diversas testemunhas ou de criminosos colaboradores, a afirmação de que o pagamento de propina em contratos da Petrobras era uma espécie de regra. Alguns utilizaram a expressão regra do jogo. Ou seja, não é que a corrupção ocorria em um ou outro contrato, mas a corrupção ocorria não como exceção, mas como um padrão de comportamento habitual. E é que é interessante, ouvindo alguns dessas testemunhas, ou mesmo os criminosos colaboradores, inclusive empresários que confessaram, muitas vezes não se tem lá uma resposta muito clara do que, por que se pagava a propina, e às vezes quem recebia também não tinha uma resposta muito clara por que a recebia, no sentido daquilo muitas vezes de envolver uma troca de uma vantagem muito bem definida da parte do agente público. Simplesmente a resposta mais comum, e claro que eventualmente podem não estar sendo totalmente verdadeiros, é que era a regra do jogo o pagamento de propina. Mas os que admitiram essa prática
também afirmavam que havia uma divisão das propinas, que parte ia para a casa, que eram os próprios agentes da Petrobras, e outra parte ia para um componente político, especificamente para agentes políticos de determinados partidos, ou eventualmente para financiamento ilícito partidário. E com regras muito bem definidas. Então se cobra, segundo eles, 1 a 3% do valor de cada contrato. E quando se fala em Petrobras, os contratos são superlativos, né? Para você ter uma ideia, a Petrobras em 2015 reconheceu oficialmente no seu famoso balanço de 2015 custos com propina, e vejam, custos direto com propina da ordem de 6 bilhões de reais, né? Bilhões. Tudo bem, é uma estimativa, mas suponhamos que a estimativa esteja exagerada e que seja metade, ainda assim seriam 3 bilhões de reais. O custo disso é uma coisa extraordinária. Mas enfim, 1 a 3%, sendo que metade para casa e metade para aqueles que davam sustentação política à casa. Outra similitude em relação à Operação das Mãos Limpas e à Lava Jato. Houve uma utilização extensiva da colaboração premiada. Tem um artigo sobre colaboração premiada que eu gosto muito, foi escrito por um juiz de Corte de Apelação Federal dos Estados Unidos. Ele hoje é um juiz sênior, né, mas um juiz totalmente nativo. Lá eles têm essa figura do juiz sênior, que até, um breve parênteses, seria bastante interessante que tivéssemos aqui no Brasil. Ele escreveu um artigo muito interessante, o nome dele é Stephen Trott, o uso de um criminoso como testemunho, um problema especial. E é um artigo até que se encontra na internet, né? Foi traduzido para português, é um artigo muito bom. E para mim ele tem uma frase lapidar. Ele diz o seguinte: olha, crimes não são cometidos nem no céu nem em conventos, e portanto nós não podemos chamar anjos ou freiras como testemunhas nos casos criminais. Muitas vezes as únicas pessoas que podem falar sobre o crime são os próprios criminosos. Daí um método de investigação antigo da utilização de um criminoso contra os seus pares, ou seja, pegar uma pessoa dentro de um grupo criminoso e torná-lo uma testemunha contra os demais. É um método de investigação pragmático, e para crimes de corrupção, um método de investigação especialmente importante, porque na corrupção, vejam, a corrupção é muito diferente, por exemplo, de um crime de roubo. Num crime de roubo, você tem um criminoso e você tem uma vítima, e normalmente essa vítima já é uma primeira testemunha para revelar o que aconteceu daquele fato. Eventualmente o roubo também acontece na rua e se podem ter outras testemunhas, né? Então é um crime de mais fácil investigação, não que também não tenha seus problemas, do que, por exemplo, um crime de corrupção, que normalmente acontece entre 4 paredes e envolve quem paga a propina e quem recebe. Nenhum dos dois tem um interesse em revelar esses fatos. A vítima não está ali, a vítima não é testemunha, a vítima é a sociedade, no caso especificamente os cofres públicos. Nesses crimes sem testemunhas, pelo menos não testemunhas que não participaram do crime, uma das formas de se obter a evidência, a prova, é fazer um criminoso se voltar contra o outro. E aí